Oi, gente! Então, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre 3 escritores nordestinos, obviamente brasileiros, que foram muito importantes para a história da literatura brasileira, e são eles Graciliano Ramos, Raio de Queiroz e João Cabral de Melo Neto. Bom, falando um pouquinho sobre Graciliano Ramos, ele foi um dos principais ficcionistas e romancistas do período modernista. Por quê? Porque uma das características das obras dele é que ele descreve muito o cenário em que essa obra acontece. Por exemplo, em Vidas Secas. Vidas Secas é um livro que conta a trajetória de uma família que está em um lugar que é devastado pela seca, e aí ela tem que se mudar porque onde eles estão é um lugar que não tem mais como viver. Então eles vão se mudar. E aí ele conta literalmente esse caminho que a família faz até chegar a esse outro lugar. E durante o livro ele descreve como é que são as pessoas, como é que a seca atinge a população, atinge a terra, atinge tudo. Por exemplo, a família tem uma cadelinha chamada Baleia, e ele fala muito que Baleia é uma cadelinha muito magra porque ela não come, nem ela e nem a família, e não come muito bem por causa disso. A paisagem é uma paisagem seca, é uma paisagem definhando. E além dele descrever esse cenário, mas ele também fala muito sobre a cerca que existe aqui no Nordeste, que colocaram aqui, na verdade. É como se ele colocasse a seca que acontece aqui no Nordeste não só como um fenômeno natural, porque a gente sabe que isso acontece de um jeito ou de outro, a gente não tem muito o que fazer. Mas a cerca que colocaram, a gente tem como resolver essa questão. E aí ele justamente critica essa cerca para denunciar essa questão e também para abrir os olhos da população daquela época que era muito aquém ao que estava acontecendo, e também serve para nós nos dias de hoje, porque a gente também, essa cerca continua existindo. Então também serve para abrir os nossos olhos. E justamente por causa desse caráter muito crítico dele, acaba que é um autor que é um dos que mais cai no Enem e nos vestibulares, porque ele fala muito sobre essa questão social e, enfim, bota muitas pessoas para pensar. E aí, falando um pouquinho sobre algumas curiosidades dele, ele é de Escorpião, então ele nasceu no mês de... Ele nasceu em 27 de outubro de 1892. Ele é do signo de Escorpião. E aí que acontece? Tem algumas curiosidades que são bem interessantes sobre ele. Quando ele publicou o livro Memórias do Cárcere, em 1953, ele relatou o período de 12 meses que ele passou preso durante a ditadura da Era Vargas. Só que Graciliano, ele escreveu à mão e deixou 4 versões para esse livro. Além disso tudo, então as pessoas já tiveram muito problema na hora de publicar, porque um falava uma coisa, outro falava outra coisa, então ninguém sabia o que era verdade, o que era mentira. E aí, além disso, ainda tem uma outra questão que é uma suspeita de que a versão original foi entregue misteriosamente datilografada, e aí o Partido Comunista foi lá e editou os capítulos para parecer favorável a eles e tudo mais, enfim. É uma polêmica que tem envolvendo o Graciliano Ramos aí. Em 1915, ele tinha 23 anos, ele estava começando a ingressar na carreira de escritor, principalmente na imprensa do Rio de Janeiro. Só que o que aconteceu? Ele teve que voltar para onde ele morava antes, que era em Palmeira dos Índios, no Alagoas, porque um sobrinho dele e 3 dos 15 irmãos que ele tinha faleceram. E aí ele voltou para lá, para essa cidade. E aí ele conheceu Maria Augusta de Barros. Ele conheceu ela e se casou, teve 4 filhos com ela. Só que aí ela morreu. 5 anos depois do casamento, ela acabou morrendo. E aí, 12 anos depois, em 1927, ele estava com 35 anos. E aí ele estava terminando de escrever Caetés. E nesse mesmo ano ele foi eleito prefeito dessa cidade, Palmeira dos Índios. Ele conheceu a Heloísa Leite de Medeiros. E aí ele se casou com ela também. E aí teve mais 4 filhos. E tem um fato também, ele escreveu várias cartas para ela. E tem um livro que foi publicado justamente por essas cartas,
que ele escrevia e publicaram o livro Cartas a Heloísa, que é muito bonitinho, inclusive. Outra coisa também é que ele teve uma infância muito... porque os pais dele eram muito rígidos e frios. E aí isso fez com que ele se tornasse uma pessoa muito amarga, rude, intratável e retraída, e quase nunca falava em entrevistas. Por causa dessa criação dele, ele acabou se tornando essa pessoa mais retraída e mais amarga e rude. Mas quando a gente vai ler as cartas que ele deixou para Heloísa, a gente percebe que ele não era tão frio e tão rude assim. Então, talvez a gente possa inferir que essa questão dele ser um pouco mais rude e tal fosse só uma casquinha ali que foi colocada durante o tempo, mas que com o tempo também dá para se quebrar essa casquinha.